Olá, bom estar com você mais uma vez. Hoje no programa Conversando com Jefferson, tenho o prazer de receber meu amigo, meu professor inesquecível, José da Silva Ramos. Ele que nasceu em Itabaiana, mas é de Timbaúba há muito tempo. E de coração e no papel, já recebeu o título de cidadão timbaubense. Professor José da Silva, bem-vindo ao nosso programa, professor. Bem-vindo mesmo, porque eu gosto muito de você. Eu queria começar dizendo a você, Jefferson, né? Porque você foi tão pequenininho lá para a minha escola naquela época que não dá para dizer doutor Jefferson, né? Mas eu queria dizer que o doutor Jefferson, que é filho de outro baluarte de Timbaúba, que é doutor Diécio Leal, ele tem feito um trabalho aqui em Timbaúba que merece elogios, porque eu não sei se foi porque ele não quis que cortasse o elo entre o pai e a cultura em Timbaúba, e ele abraçou essa causa e hoje tem grupo de teatro, tem a história do museu e a gente sabe. Agora também puderam. Diécio foi um baluarte aqui nessa parte teatral, ele foi presidente do Grêmio lá no Cenecista, ele foi presidente do setor local, que é o Conselho Comunitário lá do Cenecista, e ele ensinou de graça, não recebeu nenhum tostão lá no Cenecista. É uma figura que merece todo o respeito, não só da Senec, como também do Cenecista de Timbaúba e do povo de Timbaúba, pelo que ele fez em nome da educação e da cultura, sem visar ônus, que é o mais importante. Verdade, professor. Mas não é só o Diécio que faz isso. O José da Silva também é outro exemplo disso também, e sempre está engajado com a cultura e com a educação da nossa cidade. Quisera que mais professores feitos do senhor existissem em nosso município, professor, que a cidade estava muito melhor do que está. O professor também é maestro e ele é responsável por um tempo da banda 1º de Novembro. E essa banda 1º de Novembro sofre um pouco falta de recursos e, tendo em vista a aquisição do título, não é, de Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco, ela sofre e não conseguiu ainda. Me conta essa história, professor. Eu sou apenas orador. Da 1º de Novembro, devo fazer 40 e poucos anos de orador lá na 1º de Novembro. Nunca assumi a presidência. E eu queria dizer a você que, na realidade, a 1º de Novembro já vem tentando, esse ano foi a 12ª vez que a gente tenta um patrimônio vivo. A Eterpina tem, graças a Deus que a Eterpina tem. Sim. E é uma merecedora, porque é uma história também, se você for buscar a história da Eterpina, desde o Mestre Carneiro e dos grandes músicos, Ivanildo Saco de Ouro foi da Eterpina, nós tivemos grandes, Dirceu, pistonista, Vone, pistonista, grandes músicos da Eterpina, Chiquita, que era um capitão, Correia de Crasto, não é Castro não, de Crasto. Era major lá da aeronáutica, se eu não me engano, era uma autoridade lá dentro da aeronáutica, uma banda de música, o Chiquita, foi da Eterpina. Então tem uma história toda merecedora de um título de patrimônio vivo. E pelas vezes que já tocou aqui dentro de Timbaúba e na região, vencedora de concurso também. Então, da mesma forma, a Eterpina, Pé de Cará, 1º de Novembro, tenta esse patrimônio vivo. Não é que seja grande coisa, mas é o suficiente para quem está precisando. Para quem não sabe, esse título de Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco recebe um salário, assim, uma taxa mensal, né, de colaboração para suprir as deficiências, as necessidades da banda, que são grandes. E também vejo, professor, que em Timbaúba tem um convênio aprovado, se eu não me engano, pelo Estatuto da nossa cidade, que faz com que as bandas de música na cidade tenham um convênio com a prefeitura e se possa receber colaboração como o maestro e também o professor de música, né? Em contrapartida, essas bandas oferecem à população em seus bairros umas tocatas. Assim. Seria uma troca da tocata pela manutenção do maestro e do professor de música. Mas não vai aqui uma crítica direta a nenhum deles, porque toda a vida houve esse problema de lá para cá, e cozinha, lá vai. Aconteceu. Professor, nunca esqueço
quando lá no Senecista, quando estudante, eu aprendi que menos com menos, né? O amigo do meu amigo é meu amigo. Meu amigo. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. O inimigo do meu amigo é meu inimigo. É meu inimigo. E o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso é relações de sinais para multiplicação e divisão. Sim. É isso? Isso. Agora, para adição e subtração, né? Então, quem tem o maior ganha, né? Então, se você tiver menos 5, mais 3, vai sobrar o quê? Você está devendo 5, paga 3 e ainda ficou devendo 2, né? Ficou negativo. Se for o contrário, mais 5, menos 2, você tem positivo 5. Chegou, pagou sua conta que só era 2 negativo, então acaba deu um troco a você. Você é relações. Sabe por que existe certas colocações no ensino, no pedagógico, que a gente acaba dizendo que é para o aluno fixar melhor a ideia. Por exemplo, antes de você interpretar. Olha, eu tinha 10 anos de idade. Entendeu? Jurandir Sá, que foi um dos maiores cantores que essa terra já teve, Jurandir Sá é genro do Dr. João Coutinho, cunhado de Tonho, e que cantou, viu? Ele inclusive foi quem gravou a música do Guarani, Guarani, aquele vozeirão dele. Ele, quando estudou científico, primeiro ano de científico, a gente era da mesma turma, e então não foi aí quando o menino foi revisando matemática, falou do teorema de Pitágoras, que é uma relação métrica dos triângulos retângulos. Aí que diz que o quadrado da hipotenusa, que é o lado maior do triângulo, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que são os lados menores. Aí Jurandir saiu com essa. Olha, eram 2 cadetes que foram para a guerra. Os 2 irmãos que eram cadetes. E lá morreram. Quando deram a notícia que os 2 irmãos morreram, a mãe dele, que era a dona Nusa, não aguentou a notícia e morreu também. Então, em homenagem, fizeram o seguinte: foram enterrar no mesmo cemitério. E fizeram 2 covas para os 2, que era do tamanho da cova da mãe. Então, os quadrados dos cadetes eram igual ao quadrado da hipócrita Nusa. Aí ninguém esquecia nunca a forma de... Mas, vamos lá. É isso, professor. Professor, então, me responda algumas coisas. Para o senhor, o que é educação? Educação é tudo. Nada sem educação. Nenhum país vai vencer sem educação. O Japão foi acabado na Segunda Guerra Mundial, com Hiroshima e Nagasaki, com a bomba atômica, você sabe, a bomba de hidrogênio, e está lá, como uma das grandes potências do mundo, porque usou a educação. A Alemanha, depois de Hitler, também ficou dividida e acabada, mas usou a educação. Hoje ainda é uma potência do mundo pela educação. E no dia que qualquer país, inclusive o Brasil, resolver aplicar suas verbas, aplicar seu patrimônio em cima da educação de forma justa, você vai ver que é um super país. E um sonho? Um sonho é ter realmente uma cidade que seja reconhecida pelos seus valores, tá certo? Que seja uma cidade que volte a ter cinema, uma cidade que volte a ter teatro, uma cidade que volte a ter um time no profissional, no campeonato profissional, que a gente possa ter outros Jader de Andrades, outros Luiz Marinho Falcão, outros Bies Leal, outros Pedro Crescente. Professor, foi um prazer estar contigo aqui, meu professor, meu amigo, meu irmão Zé da Silva Ramos. Então você que assistiu, participou conosco, curta, compartilhe, mande seu comentário, sua sugestão. Estamos aqui sempre para conversar com os amigos de Imaúba. Um abraço e até mais.